A paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Arnaldo Balbino. Você já parou para pensar como uma decisão inesperada pode mudar completamente o rumo da história? Hoje vamos mergulhar em um dos relatos mais profundos da Bíblia, uma história que atravessa séculos, confirmada pelas Escrituras, iluminada pela arqueologia e que ainda fala diretamente conosco. O personagem central não é um apóstolo nem um profeta, mas um homem comum, surpreendido no caminho da cruz, em Simão de Cirene. Simão era natural de Cirene, uma cidade localizada no norte da África, região da atual Líbia. Cirene era uma colônia grega fundada séculos antes, mas também abrigava uma comunidade judaica significativa. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, menciona a presença de judeus espalhados por várias regiões do Império Romano, e Cirene era uma dessas localidades. Simão, portanto, era um judeu da diáspora, que vivia fora da Palestina. Ele provavelmente estava em Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica, uma das festas mais importantes do calendário religioso. Não era discípulo de Jesus, nem alguém conhecido entre os seguidores, mas foi envolvido diretamente em um dos momentos mais marcantes da história da salvação. Os evangelhos relatam que Jesus, após ser açoitado, estava fisicamente exausto. O peso da cruz, somado às dores e à perda de sangue, tornava impossível continuar sozinho. Os soldados romanos, acostumados à brutalidade, não tinham compaixão, precisavam apenas garantir que a execução seguisse seu curso. Foi então que obrigaram Simão de Cirene a carregar a cruz. Mateus capítulo 27 versículo 32 registra: e encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a este obrigaram a carregar a cruz. Marcos capítulo 15 versículo 21 confirma o relato, acrescentando detalhes sobre sua família, e Lucas capítulo 23 versículo 26 reforça que Simão seguia atrás de Jesus, carregando a cruz. A cena é quase cinematográfica, em um homem comum, arrancado da multidão, colocado no centro da história. Ele não escolheu, mas foi escolhido. E esse encontro inesperado mudaria sua vida para sempre. O Evangelho de Marcos traz uma informação única: Simão era pai de Alexandre e Rufo. Isso indica que sua família era conhecida da igreja primitiva. Paulo, em Romanos capítulo 16 versículo 13, menciona Rufo como eleito no Senhor, possivelmente o mesmo filho de Simão. Muitos estudiosos entendem que Simão e sua família se tornaram cristãos. O encontro com Jesus não foi apenas físico, mas espiritual. A cruz que ele carregou se tornou símbolo de fé para sua casa. Jesus havia ensinado: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16 versículo 24. Simão viveu esse ensino literalmente. Ainda que de forma involuntária, ele tomou a cruz e seguiu atrás de Cristo. Seu ato se tornou um símbolo de discipulado prático. Ele representa todos nós, chamados a carregar a cruz no caminho da fé. O que para ele foi imposição, para nós é convite. O discipulado exige entrega, sacrifício e obediência. Simão nos lembra que seguir Jesus nunca é apenas teoria, mas prática. Lucas enfatiza que Simão seguia atrás de Jesus, carregando a cruz. Essa imagem é poderosa, um homem comum seguindo o Salvador no caminho do sofrimento. É como se Lucas quisesse mostrar que o discipulado é sempre seguir atrás de Cristo, mesmo quando o caminho é duro, mesmo quando há dor. O seguimento não é apenas glória, mas também cruz. Simão se torna um retrato vivo do chamado de Jesus. O Evangelho de João, por sua vez, não cita Simão. João afirma que Jesus carregou sua própria cruz, João capítulo 19 versículo 17. Isso não contradiz os outros evangelhos, mas complementa. João destaca o aspecto voluntário e soberano de Cristo. Jesus não foi vencido pela cruz, ele a abraçou como parte do plano redentor. Teologicamente, Simão representa o homem comum chamado a participar do plano de Deus. Ele mostra que ninguém está fora do alcance do propósito divino. Seu nome ficou eternizado na história da salvação. Ele nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer circunstância. O encontro com a cruz nunca é neutro, sempre transforma. Na tradição cristã, Simão é lembrado como exemplo de serviço. Sua obediência inesperada se tornou símbolo de fé.
Ele participou do sofrimento de Cristo, ainda que por imposição, mas sua participação se tornou testemunho. Nas representações da Via Crucis, Simão aparece como figura essencial. Ele nos ensina que até os gestos forçados podem se tornar atos de graça. Que até os momentos inesperados podem revelar o plano de Deus. Que até os homens comuns podem carregar a cruz do Salvador. Historicamente, o episódio de Simão também revela a prática romana de obrigar civis a colaborar em execuções públicas. Arqueólogos e estudiosos confirmam que Jerusalém, na época, estava cheia de peregrinos, e qualquer um poderia ser escolhido. Simão, vindo da diáspora, talvez não imaginasse que sua viagem para a Páscoa se tornaria um encontro com o Messias. Esse detalhe mostra como Deus age nos momentos mais improváveis. Flávio Joséfo descreve a opressão romana e a tensão em Jerusalém durante as festas. Era um ambiente carregado de expectativa messiânica e de violência política. Nesse cenário, Simão foi chamado a carregar a cruz. A geografia também é importante, o caminho até o Gólgota era íngreme e pesado. Jesus, debilitado, precisava de ajuda. Simão se torna parte dessa caminhada, inscrito na memória da fé. O gesto de Simão é lembrado como participação no sofrimento de Cristo. Ele não pregou, não fez milagres, mas carregou a cruz. E isso foi suficiente para marcar sua vida e sua família. A teologia vê em Simão um símbolo do discipulado. Ele mostra que seguir Jesus é carregar a cruz, mesmo quando não escolhemos. O discipulado é sempre resposta ao chamado divino. Simão também representa a inclusão dos gentios e judeus da diáspora no plano de Deus. Ele era estrangeiro, mas foi chamado a participar. Isso mostra que a salvação é para todos. Sua família, mencionada por Marcos, indica que o encontro gerou frutos. Alexandre e Rufo se tornaram conhecidos na igreja. O ato de carregar a cruz se transformou em legado espiritual. A tradição cristã vê em Simão um exemplo de serviço. Ele nos lembra que até os gestos simples podem se tornar atos de fé. Que até os momentos inesperados podem revelar o plano de Deus. Simão é lembrado na Via Crucis como aquele que ajudou Jesus. Sua figura é retratada em pinturas, esculturas e liturgias. Ele se tornou símbolo de participação no sofrimento de Cristo. O episódio de Simão também nos ensina sobre obediência. Ele não escolheu, mas obedeceu. E sua obediência se tornou testemunho. Deus pode transformar até os atos involuntários em bênção. Simão nos lembra que o discipulado é sempre seguir atrás de Cristo. Que carregar a cruz é parte da fé. Que o encontro com Jesus transforma vidas. A arqueologia confirma a presença de judeus da diáspora em Jerusalém. Inscrições e documentos mostram como eles participavam das festas. Simão era um desses peregrinos. O encontro com Jesus se tornou o momento mais importante de sua vida. Ele foi chamado a carregar a cruz e seguiu atrás do Salvador. Teologicamente, Simão representa a todos nós. Ele mostra que o discipulado é carregar a cruz. Que seguir Jesus é obedecer, mesmo quando não entendemos. A história de Simão de Cirene é mais do que um detalhe nos evangelhos. É um convite à reflexão sobre nossa própria caminhada. Ele nos mostra que seguir Jesus envolve carregar a cruz. Que o discipulado exige entrega e obediência. Que Deus pode nos chamar em momentos inesperados. E que nossa resposta pode marcar gerações. O que essa história revela sobre nossa fé hoje? Como temos reagido quando Deus nos chama a confiar? Estamos ouvindo a voz de Deus ou repetindo erros do passado? Simão nos lembra que a cruz não é apenas de Cristo, mas também nossa. O caminho da fé passa pelo sacrifício. E o encontro com Jesus transforma vidas para sempre. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe e participe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Arnaldo Balbino para não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe.